Olá pessoal, como passaram desde a última vez em que nos vimos? Eu espero que vocês estejam com novo ânimo para terminar este ano letivo e também para participar do Câmara Jovem conosco. Nos 4 vídeos antes deste, nós conversamos sobre cidadania e democracia, sobre o processo de separação dos poderes e suas funções, sobre a instauração do Estado democrático e de direito. Vimos como funciona a gestão pública dentro do município com foco no trabalho dos vereadores. No último vídeo, conhecemos os atuais parlamentares da nossa cidade, sua forma de organização dentro da Câmara e as funções típicas e atípicas a eles atribuídas. Hoje, neste que é o último vídeo antes da candidatura de vocês como jovens vereadores e jovens vereadoras, nós vamos ver quais são os instrumentos que são usados para o bom desempenho daquelas atribuições que nós vimos, o que e quais são as comissões da Câmara e os tipos de sessão em que os trabalhos legislativos podem ser realizados. Esses instrumentos que vou apresentar para vocês hoje poderão ser propostos por vocês na sessão jovem, inclusive. Pessoal, lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao conteúdo que nós estamos estudando, vocês podem procurar a coordenação da sua escola, porque eles podem entrar em contato comigo para que possamos solucionar isso. Bem, como nós vimos, os parlamentares têm algumas atribuições que podemos chamar de funções típicas do poder legislativo, que é legislar, participar do processo de formação de leis e fiscalizar, que é acompanhar o uso da verba pública e da gestão pública dentro das legislações em vigor. Para desenvolver estas duas funções, uma série de ferramentas e documentos podem ser usados. Alguns dos documentos mais importantes no processo legislativo e no desempenho da função parlamentar recebem o nome de proposição, que é uma proposta. A primeira modalidade de proposição que vamos abordar aqui são os projetos. Projetos são documentos que darão origem à legislação, às leis. Eles podem ser projetos de lei ordinária, de lei complementar, de emenda à lei orgânica, de resolução ou de decreto legislativo. Cada um destes projetos tem suas finalidades, suas peculiaridades, sua forma de tramitação e também os seus efeitos. Há projetos que podem ser apresentados tanto pelos vereadores quanto pelo prefeito municipal. Contudo, há projetos específicos que só podem ser elaborados por um dos poderes, como é o caso das leis orçamentárias, que só podem ser propostas pelo Poder Executivo. Além disso, também há projetos de iniciativa popular, que podem ser protocolizados na Câmara em nome da população, mas eles precisam de um número mínimo de assinaturas. Quando um projeto chega na Câmara, ele é protocolizado e lido em uma sessão. A partir daí, os vereadores analisam este projeto e podem sugerir alterações no seu texto, inclusão de dispositivos ou retirada de outros. Após essa análise, o projeto é votado e, se ele for aprovado, é encaminhado ao Poder Executivo para a sanção do projeto, que é o ato de transformar o texto aprovado em lei. Já se o projeto não for aprovado no plenário, ele é arquivado. Outra proposição muito importante que serve tanto para o desempenho da função legislativa quanto da função fiscalizadora é o requerimento. Requerimentos são documentos que os parlamentares apresentam solicitando informações dos mais diversos tipos. Requerimentos podem ser direcionados a todos os setores da administração pública e solicitar desde informações simples até balancetes, prestações de contas, cópias de processo de compra, comprovantes bancários, contratos, atos de nomeação, cópias de processos administrativos, etc. Dentro do desempenho da função legislativa, os requerimentos são usados para obtenção de informações que podem respaldar e até decidir os votos proferidos pelos vereadores. Um vereador pode achar, por exemplo, que para ter segurança ao votar determinado projeto é necessária alguma informação que não consta no seu processo. Assim, este vereador pode encaminhar um requerimento solicitando tal documento que acha necessário, o qual vai subsidiar a discussão e inclusive o seu voto. No desempenho da função fiscalizadora, os requerimentos podem ser usados para pedir cópias de atos administrativos, para ter acesso à documentação de licitação e assim do uso da verba pública. Também podem ser usados para solicitar quais são os planos do governo para uma determinada área ou uma determinada política pública. Por exemplo, se um parlamentar for fiscalizar o processo de compra da merenda escolar,
quanto de dinheiro está sendo gasto com isso, de onde vem essa verba, quantos alunos são contemplados com o serviço, etc. Ele pode pedir, através de um requerimento, toda a documentação referente a este serviço. Outro exemplo é se um vereador quiser saber qual é o planejamento da administração para a execução de recapeamento de ruas. Ele pode solicitar do Executivo a apresentação de um cronograma de trabalho neste setor. Os requerimentos podem ser direcionados a qualquer órgão da administração pública, inclusive a própria Câmara Municipal. Eles são votados pelo plenário durante as sessões e têm um prazo limitado para serem respondidos. Há ainda outras proposições, como pareceres, emendas, relatórios, recursos, representações, que podem ser usadas no desempenho das funções típicas dos parlamentares, mas nós não vamos entrar em detalhes neles nesse momento. Para auxiliar na atuação das funções atípicas dos vereadores, podemos citar duas proposições importantes, que são as indicações e as moções. Indicações são usadas para sugerir ao Poder Executivo ou ao Legislativo a realização de algum tipo de política pública que somente aquele poder pode executar. Por exemplo, se o parlamentar acha prudente a inclusão de algum item específico na merenda escolar ou a mudança na sua distribuição, ele pode indicar ao Poder Executivo que faça isto. Outro exemplo é quando um vereador é procurado por algum cidadão que cobra melhorias em uma rua ou até mesmo em uma estrada rural que leva ao seu bairro. Este vereador pode apresentar uma indicação ao Poder Executivo para que realize aquele trabalho. Muitas vezes, esta atuação do vereador é chamada de função de assessoramento. Percebam que os dois exemplos que eu dei para requerimentos e indicações são bastante parecidos, mas o seu efeito é bastante diferente também. Através dos requerimentos serão solicitadas informações, documentações que devem ser atendidas. Através das indicações serão apresentadas sugestões que podem ser acatadas ou não. Outra proposição que há na Câmara e pode ser usada pelos vereadores para desempenhar sua função político-parlamentar é a moção. Moção é uma proposição em que é sugerida a manifestação da Câmara sobre determinado assunto, aplaudindo, prestando solidariedade ou apoio, apelando, protestando ou repudiando. Este documento é importante porque ele não manifesta o ponto de vista de um vereador ou dois. Moção é a manifestação da Câmara como uma instituição. Agora que sabemos quais as principais proposições que auxiliam no processo legislativo, vamos ver rapidamente uma das formas de organização interna dos vereadores para poder desempenhar, de forma mais democrática e técnica, as suas funções. Essa estrutura são as comissões. Na Câmara temos estruturadas as comissões permanentes, mas também podemos ter comissões especiais de inquérito e comissões processantes. As comissões permanentes são compostas por 3 vereadores e são comissões temáticas e analisam os documentos distribuídos a ela dentro desses temas. Temos comissão de constitucionalidade, de finanças, de obras, de educação, saúde, meio ambiente, comércio e de participação popular. Essas comissões analisam os projetos que serão votados na Câmara e dão seus pareceres sobre eles, sempre se atentando para o tema de cada comissão. Além disso, as comissões também podem apresentar requerimentos e outras proposições dentro dos processos em sua posse. Independente de haver ou não algum processo em uma comissão permanente, ela continua existindo. Já as comissões de inquérito e as comissões processantes só existem por um tempo determinado e para tratar de um assunto específico. Sua forma de constituição é um pouco diferente das comissões permanentes. Estas comissões têm atribuição de investigação, apuração e julgamento de crimes administrativos do Executivo e da própria Câmara. E suas conclusões podem gerar consequências criminal, civil e administrativa, e até mesmo a cassação de mandatos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Todas essas proposições, comissões e processos passam pelos setores da Câmara no dia a dia, mas é nas sessões em que as decisões são tomadas, as votações acontecem junto com as discussões. Existem 4 tipos de sessões: as ordinárias, as extraordinárias, as solenes e as secretas. As sessões ordinárias são agendadas desde o começo do ano e seguem um calendário quinzenal. As sessões extraordinárias
são aquelas que precisam ser realizadas entre as reuniões ordinárias. Isso acontece por questão de urgência ou para que uma sessão não fique cheia com muitos projetos para serem votados de uma vez. São nessas duas sessões que acontecem a apresentação das proposições que vimos até agora, e também é o momento em que acontece uma das coisas mais importantes do Poder Legislativo, as discussões e votações dos projetos, que se tornarão as leis. As sessões solenes, por sua vez, são as sessões de honraria, de comemoração. Geralmente, nessas sessões, há entrega de homenagens. Por último, as sessões secretas, que só podem acontecer em casos muito específicos e sempre para tratar da economia interna da Câmara. Bem, pessoal, essa é a estrutura básica do Poder Legislativo Municipal. Pode parecer muita coisa ou muito complicado, mas na prática tudo faz mais sentido e se torna mais simples. Aqueles de vocês que forem eleitos como jovens vereadores e jovens vereadoras poderão acompanhar mais de perto essa estrutura, além de poder apresentar as suas ideias também. Com esse vídeo, nós encerramos a etapa de formação aqui na escola. Na semana que vem, já faremos a candidatura de vocês. E aí, já pensaram em quais propostas poderiam fazer para a administração da nossa cidade? Vocês já pensaram em ser representantes da sua escola, do seu bairro, dos seus amigos? Sabe aquela ideia que você tem para o esporte, para a saúde, para a educação? Agora é a hora de mostrar essa ideia, de fazer a sua proposta e de participar como cidadão. Na semana que vem, nós vamos disponibilizar os formulários de inscrição e logo mais nós faremos a eleição de vocês. Eu conto com a participação e o empenho de vocês nessas etapas tão importantes do nosso projeto. Até mais, pessoal!